Hoje o nosso bate-papo é com ela, que tem se dedicado a importantes pautas sociais e solidárias e tem ressignificado o título de primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha. Seja muito bem-vinda novamente, Maiara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui na TV Cultura novamente, poder conversar com a população um pouco, né? Esclarecer alguns pontos e dar o pontapé nesses últimos meses. Então, assim, a gente piscou e o ano já passou da metade. Então, agora é hora de dar uma aceleradinha e estou aqui justamente para conseguir conversar um pouquinho com a população. E é um prazer estar aqui novamente. Ótimo, inclusive vou começar já com uma pauta que foi muito importante, ainda é, no caso, nós tivemos aí no início do ano o desastre no Rio Grande do Sul e a população lá passou por uma situação crítica, né, e está se reconstruindo agora. E aqui no Distrito Federal, você, inclusive, encabeçou a campanha, né, Brasília pelo Sul, arrecadando donativos e tudo mais. E eu quero saber sobre a idealização desse trabalho e da importância que teve isso, Maiara. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, na verdade, mobilizou até alguns países, digamos assim. E o Brasil, ele vem há um tempo, desde a pandemia, a gente vem sendo desafiado a olharmos cada vez mais para o lado. E o Distrito Federal, especialmente, tem se mostrado ser realmente muito solidário. Nós já temos aqui um hábito de campanhas arrecadativas e a campanha Brasília pelo Sul tinha que acontecer. Então foi mais uma exigência da população de ter mecanismos de fazer os donativos chegarem no Rio Grande do Sul. E nós fomos então essa ponte. E Brasília surpreendeu. Então, dentre todos os estados brasileiros, nós conseguimos ver através de demonstrativo mesmo da Força Aérea Brasileira o quantitativo do que era arrecadado e enviado para o Rio Grande do Sul. Brasília foi destaque em solidariedade e empatia em arrecadação. Então, mais uma sementinha que a gente vem regando, né? Eu já nem falo mais em plantar a sementinha, mas em regar, que vem gerando grandes frutos na qualidade de sermos humanos. Manutenção, né? Exato. E falando em ação solidária, eu aproveito até para destacar, a gente está passando aí ainda pelo inverno, tempo de frio, né? E o GDF a gente viu que teve uma ação, uma iniciativa de abertura de abrigo para acolhimento dessa população, e eu já somo isso à arrecadação de agasalhos, né? Que normalmente também é uma campanha que se estabelece nessa época do ano, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessas duas campanhas andarem juntas, inclusive. Bom, a campanha do agasalho já está entrando na sua 6ª edição. Então, são 5 anos aí de campanha do agasalho. E essa junção com os abrigos provisórios fazem toda a diferença. Então, é atender com dignidade aqueles que mais precisam no momento de desespero. Porque imagina só o frio que acontece na rua. Então, dentro de casa a gente já passa por esse frio. Verdade. Pessoas que estão dentro de casa, algumas não têm nem condições de ter um agasalho, de ter um cobertor, e avalia aqueles que estão na rua. Então, existe dentro da política pública as casas de passagem, mas também tem que haver essas ações emergenciais, essas ações que são montadas num tempo recorde. E a campanha do agasalho, junto com esses abrigos provisórios, fazem diferença na vida dessas pessoas. Então, é através, por exemplo, da entrega de um agasalho que a gente consegue convencer aquela pessoa a ir para um abrigo provisório. E a partir daquele convencimento de um abrigo provisório, você apresenta toda a política pública, você apresenta as casas de passagem, você consegue, através daquele início de entrega de um agasalho, mudar a vida de algumas pessoas que se encontram na rua. Então, eu fico muito feliz de ser esse elo, essa ponte entre a sociedade civil, na entrega dos agasalhos, como o poder público, fazendo as abordagens sociais e dando dignidade para essas pessoas que se encontravam ou ainda que se encontram nas ruas. E a gente caminha agora, já olhando para o segundo semestre, como você bem disse, quando chegou o ano, a gente piscou e o ano já está indo embora. E acredito eu que tenham perspectivas, né, planos aí para o segundo semestre. Vou começar com uma que a gente já conhece, que é a campanha do Dia das Crianças, com arrecadação de brinquedo. E essa já está efetiva, né? Já faz parte aí uma das suas ações. Exatamente. Também aí nós já estamos na 5ª edição, indo praticamente para a 6ª edição. E o que eu digo? Que a fase infantil é a fase mais importante do ser humano. É nessa fase que a gente desenvolve um adulto feliz lá na frente. Então, o Vem Brincar Comigo, ele vai muito além do que dar só um brinquedo. Ele cria memória afetiva, ele desenvolve
ali a parte cognitiva, intelectual, relações, emoções e vínculos familiares. E aí já tem 5 anos que eu venho dizendo assim, brincadeira de criança é coisa séria. Então é preciso que a gente trabalhe isso de uma forma muito séria. Brinquedo não é política pública, mas para mim, hoje é uma das principais ações do governo, sendo esse elo com a sociedade. É impossível falar de uma campanha social bem-sucedida sem a participação popular. Até porque, como eu falei, essas campanhas, elas não são campanhas do governo, elas são campanhas da sociedade, onde o governo é apenas um braço de execução e é onde eu entro. Eu entro exatamente estando à frente das ações sociais do governo. E eu aproveito esse espaço para fazer um apelo à população, para que você participe. Então, a campanha do Vem Brincar Comigo inicia semana que vem. Lembrando que todas essas campanhas já fazem parte do calendário anual do governo do Distrito Federal. Ou seja, são campanhas oficiais, campanhas com credibilidade, onde você consegue fazer todo o mapeamento de onde vai a sua doação. Porque muitos de nós temos a preocupação, poxa, eu vou doar, mas eu não sei nem onde vai chegar esse brinquedo, de que forma vai chegar esse brinquedo. Então hoje nós conseguimos mapear todas as áreas vulneráveis do Distrito Federal e entregar de forma mais coerente possível para todos aqueles que mais precisam. Então o brinquedo que você vai doar, ele vai fazer a diferença de forma imediata na vida de uma criança, mas ele vai fazer também a diferença na fase adulta dessa criança, na fase adulta dessa memória afetiva dessa criança. Você tocou em 2 pontos muito importantes, Mayara. A pauta criança, né, chegando aí o Dia das Crianças e essa campanha, e a participação popular. E eu já direciono a conversa até para uma situação que muitos de vocês, inclusive, devem estar percebendo nas redes sociais, que assim que a gente faz a rolagem ali da timeline, aparecem alguns rostos de criança desaparecidas. E eu não poderia deixar de tocar nesse tópico, até porque essa campanha, esse protocolo, digamos assim, de segurança foi lançado, né? E um destaque que você fez foi chamando a participação popular, né? Para que se efetive, de fato, não adianta só ter uma campanha sem a efetivação da participação popular, né? É isso que foi falado aqui, na verdade, é a pauta da humanização da pauta dos desaparecidos. Eu tenho certeza que muitos de nós, a gente até olha sentindo o coração palpitando ali. Mas quando você se imagina passando por esse episódio, eu tenho certeza que a primeira coisa que faz é repreender. Ninguém quer passar por um sequestro ou ver um ente querido sendo sequestrado, desaparecendo e você não tendo notícias do que está acontecendo. Então, o que aconteceu aqui no Distrito Federal? Existe já no Brasil políticas espaçadas. Então, por exemplo, desapareceu um ente querido, registra um boletim de ocorrência, começa uma investigação. E aí muitas dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes sequer são encontrados. Porque existem diversos fatores que podem ter levado a esse desaparecimento. Só que quando a gente faz esse comparativo com um bem material, um carro, o carro foi roubado. O protocolo é ultra rápido. Muito rápido. É verdade. Todas as forças são acionadas, órgãos são acionados, o sistema de monitoramento encontra rapidinho aquele carro, começa-se uma perseguição policial, recupera-se o bem. Às vezes avariado já, né, com uma batida, ou às vezes em perfeito estado. E por que com o ser humano não havia essa prioridade de protocolo ágil? Então, sempre existiu protocolos espaçados, mas faltava existir aqui, eu não digo não só no Distrito Federal, mas no Brasil, faltava existir essa união, como acontece com bem material. Vamos juntar todo mundo aqui, todo mundo ficar focado na localização da Joana que desapareceu lá no Sol Nascente. E eis que nasce esse protocolo. Eu entrei justamente para poder fazer a união desses órgãos. Então, procurei a Secretaria de Segurança Pública, que me apresentou várias ações que já aconteciam. E naquele momento eu falei, vamos fazer essa junção? Então, juntamos com o Ministério da Justiça, né, que é responsável hoje por coordenar também essa pauta no Brasil. Juntamos mais de 30 órgãos e hoje nós temos um protocolo avançado. Então, para falar de forma mais fácil para quem está nos acompanhando, hoje, o que você pode fazer nessa pauta que é tão importante, que não pode ser menosprezado por absolutamente ninguém? Nós vivemos a era digital, era social. E muitos de nós, ao abrirmos o Instagram, já se deparou, mas ainda não percebeu. É verdade. Na hora que você abre lá o Instagram, que você roda o dedo assim, aparece uma fotinha lá em cima. Eu já passei por isso de nem ler. Eu achava que era sugestão de amizade. Passava direto. Só que aquela fotinha que aparece lá em cima não é uma sugestão de amizade. É o rosto de uma criança que desapareceu
numa margem de distância. Então, por exemplo, essa semana passada eu recebi de uma adolescente que desapareceu no Recanto das Emas e chegou no meu celular, eu que moro no plano piloto. Então, nesse raio de distância ainda chegou para mim. Qual a minha responsabilidade? Atentar aquele rosto, colocar nos grupos do WhatsApp, divulgar ali nos stories, ou às vezes no feed do Instagram, ou em outras redes sociais, e decorar o rosto daquela criança. Bom, eu não quero ficar divulgando esse tipo de pauta na minha rede social, não acho legal, não quero. Tudo bem, mas decore aquele rosto, comente com alguém da família, com os colegas de trabalho, porque aquela criança precisa da sua ajuda. Então, a gente vem trabalhando políticas públicas, o governo vem agindo na sua ação obrigatória. Mas aí, mais uma vez, eu repito, toda evolução de uma sociedade, ela necessita de uma participação popular. E esse novo protocolo de localização humanizada precisa da sua atuação. Então, fique atento às redes sociais, é o alerta Amber. Então, fique alerta. Viu essa fotinho que apareceu lá em destaque, lá em cima? Observe, print, divulgue, faça a sua parte. Todos nós somos responsáveis pela proteção de uma criança. O direito da criança e do adolescente é uma responsabilidade não só do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós. É aquele famoso ditado quando fala de violência doméstica, né? Em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Na proteção de crianças e adolescentes, todo mundo passa a ser responsável. Então, hoje eu venho aqui também para fazer esse alerta. Observem as redes sociais, divulguem quando uma criança desaparece, façam uma corrente do bem na localização daquela criança. E eu falei de criança em destaque, porque a gente está falando de criança. Mas envolve também o alerta Amber, ele é mais voltado... é 100% voltado a crianças. Mas desaparecem todos os dias idosos. Verdade. Pessoas com doenças neurológicas. Então, assim, o seu olhar atento ao que está acontecendo ao redor faz toda a diferença. Eu já passei por um sequestro e eu sei que faltava só um olhar. Alguém tinha que olhar para o lado para conseguir me salvar. Então, a gente fala assim, falta policiamento. Falta policiamento e falta um olhar atento. Porque até para fazer uma denúncia, alguém precisa fazer essa denúncia. Às vezes quem está passando ali por um momento de violência não está conseguindo se expressar, está imobilizado. Mas você, ao olhar e passar a identificar uma violência, uma restrição de liberdade, você pode agir. Perfeita observação, inclusive até porque hoje a gente anda tanto no automático, o tempo inteiro no celular e não olha em volta, né? O olhar atento, até para a nossa própria segurança, né? Então fica aqui essa observação. E Mayara, uma curiosidade agora, na verdade. Eu sei que você tem uma programação de ações e campanhas que está sempre à frente, como eu falei da outra vez que você teve aqui, reforço. Eu observo que você tem ressignificado assim, esse título, essa função, digamos assim, que é voluntária de primeira-dama, né, de estar atuando como você atua. E eu quero saber se existe uma pausa para descanso. Você teve de férias recentemente, eu acompanho as suas redes sociais. E vi que você estava de férias. Existe mesmo uma pausa ou você está lá e pensando na programação do semestre? Bom, via de regra, em julho e janeiro eu sempre dou essa pausa. Na verdade, é uma pausa do trabalho, do cotidiano daquele dia a dia. E por que sempre julho e janeiro? Mês de férias escolares. Então eu tento realmente parar e voltar meus olhos 100% para quem mais importa para mim. Então, volto agora sendo estudante também, agora eu sou acadêmica novamente. Tenho outras ideias, né, que serão implementadas na área social também do governo do Distrito Federal. Tenho outras participações em outras secretarias, como eu mencionei aqui a pauta dos desaparecidos. Então, eu falo que, na verdade, a gente só para pegar impulso. Então, esses meses de férias, eles são necessários para qualquer ser humano, para qualquer trabalhador. Todo mundo tem direito a férias e precisa usufruir desse direito, por questão de saúde mental, saúde física, preparação para o que vem pela frente. Então, eu defendo muito essa necessidade do off mesmo, fora das redes sociais. É preciso que ela aconteça. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou defensora da atuação dentro dos telejornais, nas redes sociais, rádio, televisão, enfim. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado e cada vez mais isso faz sentido na nossa sociedade. Então, quem trabalha com imagem, quem trabalha com comunicação com o público tem que aparecer, mas tem que saber o limite. Então, a gente vem se desafiando sempre nos limites, né? Sabendo identificar o momento de parar, o momento de agir, o momento de ir, o momento de recuar. E foi isso que eu passei por esses dias. Estou voltando agora. Então, eu estou aqui pela primeira vez, é a minha primeira entrevista nesse segundo semestre. Então, agradeço, né, por abrir literalmente as portas para esse segundo semestre. A honra é nossa. Inclusive, para finalizar, quero saber se você quer deixar alguma mensagem para a população do DF que está te vendo agora. Na verdade, convidá-los a participar das nossas campanhas.
A campanha Solidariedade Salva, que é o que vem realmente socorrendo a população do Distrito Federal. Quando você vai para um evento, que você paga ali pela meia entrada social, que você paga menos para ir para esse evento, você tem a possibilidade de mudar a realidade, a triste realidade de uma família que vive em situação de vulnerabilidade. A sua diversão salva vidas quando você doa os alimentos. E, por favor, se você tiver condições, participe das nossas campanhas arrecadativas. A campanha do Vem Brincar Comigo começa semana que vem e a sua doação vai fazer a diferença na vida de uma criança e de uma família. Perfeito, obrigada. Uma honra mais uma vez tê-la aqui. As portas da TV Cultura sempre vão estar abertas para os seus projetos, viu? Obrigada e muito sucesso para a TV Cultura e para tudo que acontece aqui, nessa informação, que essa informação chegue com forma de ação para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí conosco Maiara Noronha Rocha, primeira-dama do Distrito Federal, trazendo todas as novidades e atualizações das campanhas sociais aqui do DF. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e quero lembrá-los que amanhã a gente está de volta, primeiro às 12h45 com o TVC1 e novamente às 18 horas eu estou por aqui te esperando com os principais destaques do dia no seu primeiro Jornal da Noite. Tchau!